Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma olhada, né, nas atribuições do técnico em eletrotécnica. O que um técnico em eletrotécnica pode fazer? Bom, segundo a Lei 5524 de 68, ele pode conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Já o decreto 90922 de 85, nos mostra aí qual que é a capacidade, aí, qual que é a área aí que o técnico eletrotécnico ou eletroeletrônica pode, né, atuar em termos de projeto. Então, os técnicos em eletrotécnica e eletroeletrônica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Tá? Então, em 2018 aí apareceu a Lei 13639, onde foram criados os CFTs, os Conselhos Federais dos Técnicos Industriais. Tá? Juntamente também o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, autarquias com autonomia administrativa e financeira com estrutura federativa. Basicamente, anterior a essa lei, os técnicos também pertenciam à classe, dirigida, vamos dizer assim, gerenciada pelo CREA. Tá? Então, os técnicos saíram do CREA e criaram aí esse Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Tá? Então, o artigo 3, que os Conselhos Federais e Regionais, que trata esta lei, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias. Aí é só um exemplo de uma carteirinha do CFT, né? Pode ser que varie de estado para estado, nem sei se seja essa atual, tá? Mas daqui a pouco a gente discute um pouco sobre isso. Tá? O que mais que diz essa lei? Ela diz que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, ou seja, o CREA, deverão, no prazo de 90 dias, contados a data desta lei, entregar o cadastro de profissionais de nível técnico abrangido pelas leis 5524 e 68 aos CFTs, e aos Conselhos Federais de Técnicos Agrícolas, conforme o caso. Ou seja, toda aquela documentação que já tinha sido criada, feita pelos técnicos anterior a esta data de 2018, deverão ser repassada pelo CREA aos novos CFTs. Tá? Entregar a cópia de todo o acervo técnico dos profissionais abarcado nesta lei. Tá? Interessante, né? E você que está fazendo o curso técnico eletrotécnico ou eletroeletrônico, você tem ideia de quanto é um salário dessa classe? Quanto recebe um eletrotécnico? Tá? Então, pela lei, não existe um salário mínimo específico para classe dos técnicos industriais. Então, os técnicos de nível médio não possuem salário mínimo regulamentado por lei, sendo de livre acordo entre as partes, ou, em alguns casos, definido conforme piso estabelecido em acordo coletivo com o sindicato de classe. Ao contrário, por exemplo, de algumas categorias que abrangem o CREA, por exemplo, engenharia, existe um piso salarial aí, caso você seja contratado como um engenheiro, existe um piso mínimo a ser pago, dependendo de quantas horas esse profissional trabalha. Já os nível técnico não existe essa regulamentação. Logo, então, é um livre acordo entre as classes. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de editais de concursos justamente para técnicos da área eletrotécnica, por exemplo, só para ter uma ideia do de qual é a média aí de salário desses profissionais. Aqui é só alguns exemplos, obviamente não é de 2017, tá? Provavelmente um concurso mais novo tem um aumento nesse valor, tá? Mas é só para ter uma ideia. Então aqui, por exemplo, eu peguei um edital da Universidade Federal de Santa Catarina de 2017, onde mostra aí um valor próximo dos R$ 3.000, carreira inicial. Aqui é já um exemplo das indústrias nacional nuclear brasileira, onde era um técnico em eletrotécnico, 44 horas semanais, também em torno aí de R$ 2.500. Tá? Então, obviamente, isso aí são editais, são cargos públicos, é fácil encontrar os valores que estão sendo pagos no mercado. Tá? Mas uma outra maneira, quando a gente já parte para a área privada, a gente vai
emitir nosso currículo, enfim, procurar por vagas relacionadas a áreas. Existem várias plataformas digitais aí, de redes sociais profissionais, tá? Que nos auxilia hoje em dia, não dependemos unicamente de encontrar um recursos humanos, entregar o nosso currículo físico. Hoje em dia é fácil, a gente coloca o nosso currículo virtual e várias empresas, podem acessá-lo de forma, rápida e instantânea. Então é interessante a gente, como profissional, se cadastrar em algum tipo de plataforma, tá? E atualizar o currículo, procurar oportunidades, verificar quanto que tá o mercado está pagando na área. Um exemplo desse é o LinkedIn, né? É uma plataforma bastante usada, bastante divulgada no mundo inteiro, né? Onde você cadastra o seu currículo, você consegue procurar por vagas na região onde você cadastrou, enfim, dá para fazer diversas coisas, né? E assim você consegue, verificar aí, quanto estão pagando, ter uma ideia melhor aí de quanto o mercado está olhando por esses profissionais, né? Além dessas as informações que eu falei dos CFTs, você pode acessar esse site aí e verificar se você tem alguma outra dúvida, tá? Então, antigamente, enquanto os técnicos pertenciam ao CREA, tá? Qualquer trabalho ou serviço técnico a ser executado, normalmente, geralmente, era necessário a geração de uma ART, ou seja, uma anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, todo aquele serviço técnico que fosse realizado deveria ser registrado com esse documento no conselho regional aí para dizer o que estariam sendo feito para ter um responsável técnico. Eu vou fazer a instalação elétrica de um apartamento, seria interessante gerar uma ART comunicando, enfim, a responsabilidade daquela execução do trabalho. Tá? Então a ART é um documento instituído pela Lei 6.496 de 77, que define para efeitos legais os responsáveis técnicos pela execução de obras e ou prestação de serviços técnicos de engenharia, agronomia, geologia, meteorologia e geografia. Então isso aqui é vinculado ao CREA. Como vocês viram, os técnicos industriais não pertencem mais ao CREA, sim ao CFT, e com certeza aí eles devem ter criado algum documento semelhante. Tá? As funções da RT, então, fornecer identificação, responsabilidade técnica, comprovação de autoria de serviço, criação de serviço individual, possibilitando comprovar aí a capacidade técnica profissional do executor. Tá? Existem alguns tipos de RTs, de serviço, de obra, de cargo ou função. A forma de registro, uma RT inicial, é um serviço totalmente novo, é a primeira RT sendo feita, é complementar. Tem tipo complementar, ou seja, eu vou colocar algo a mais naquele serviço, enfim, eu deveria acrescentar na RT inicial. Substituição, se houve algum erro e dados de outras RTs, eu posso substituir a RT. Tipo de participação, uma pessoa única, uma empresa única que está executando o serviço, se é coautor, se tem uma corresponsabilidade, se é uma equipe, imagine obras grandes, gigantes, não é uma pessoa vai ser responsável por uma obra total, é um grupo, é uma equipe de pessoas, diversas áreas da ciência. Tá? Obviamente, esse documento existe um custo. Por exemplo, esse aqui é um exemplo aí, eu acredito que seja do ano passado ainda, o valor de uma RT. Então, se o contrato, por exemplo, a obra, o serviço, enfim, que for realizado, custe até R$ 8.000, o documento em si, a geração da RT, custaria em torno aí de R$ 86. Tá? Acima de 8.000 é 15.000, 150 e assim por diante. Então é o custo que o conselho cobraria para a geração desse documento e o arquivamento, enfim, a manutenção dele. Tá? Mas, de novo, isso tudo relacionado ao CREA. Mas você, como técnico industrial, vai utilizar o CREA? Não sei. Essa é a atividade que vocês vão fazer essa semana. Então, lá no nosso memorial que vocês estão construindo passo a passo, que vocês já fizeram uma aba de dados, uma aba de luminotécnica, uma aba de distribuição luminotécnica, eu peço que vocês acrescentem uma nova aba escrita ART, onde que vocês vão descrever qual que seria o documento equivalente para os técnicos industriais, o equivalente a ART para nível técnico. O que é normalmente colocado nesse documento? O nome, o serviço a ser prestado, o custo, enfim.
quais informações vocês conseguiriam obter. Qual que seria o custo, se vocês conseguirem, qual que seria o custo atual desse documento, tá? E, né, uma tarefinha adicional é procurar aí 3 oportunidades de emprego na área, né, da área de eletroeletrônica, com aí respectivos salários e benefícios, né, e colocar podem colocar na mesma aba, dar um print screen lá, se conectem a alguma rede profissional, tá? Procurem lá vagas eletrotécnico na região, né, de Joinville, por exemplo, né? Encontrem algumas vagas interessantes, vejam se eles mostram os valores, tá? E colhem lá nessa mesma aba da RT, ou podem criar uma aba também no memorial lá, qual seria essas oportunidades de empregos na área, tá? Então, esse valor, isso aqui eu vou colocar uma tarefa no Siga, tá? E aí a gente, qualquer dúvida aí vocês podem entrar pelos contatos oficiais, pelo meu e-mail ou pelo próprio Siga, e a gente vai ver. Aqui eu vou colocar rapidinho aqui o LinkedIn, então, eu já entrei na página do LinkedIn, tá? É isso aqui, esse aqui tá o meu currículo, né, virtual, enfim. Essa aqui é a página inicial no computador, né? Mas, por exemplo, como é que eu procuro vaga? Deixa eu ver. Técnico em eletrotécnica, eletroeletrônica, vamos por eletrotécnica, vai. Não, desculpe. Vamos procurar aqui, ó, jobs, né? Que o meu vai estar na versão em inglês. Vocês podem estar em português. Vamos procurar por empregos, né? Jobs. Tá? Se a internet ajudar um pouquinho. Vamos procurar aqui então técnico em eletrotécnica. Opa! Eletrotécnica. Search location, ou seja, né, a localização. Eu vou colocar aqui Joinville. Tá? Vamos ver se aparece alguma coisa aqui já rapidamente. Por exemplo, vamos ver se aqui, ó, foi 4 dias atrás, 37 vistas, não mostra aqui, ele mostra. Técnico de telecomunicações, eletricista de manutenção, técnico de telecomunicações, projetista júnior, assistente técnico, eletricista de manutenção, enfim, procurem alguma, podem não ser necessariamente só em Joinville, pode ser em qualquer local. Vou aumentar minha área de procura aqui, vou colocar 80 quilômetros, né? Talvez apareça mais cidades. Vamos dar uma olhada aqui. Então, já vou voltar ali para aquela busca. Então, naquela aba que vocês vão criar, vocês procurem aquilo ali, algo relacionado e postem, né, no Siga como uma tarefa, né, durante esta semana. Tá? Então, aqui exemplos, montagem de racks, instalação de câmeras, enfim. Tá? Muitos deles talvez mostrem ou não mostrem aqui o valor. Então, a tarefa de vocês é procurar pelo menos 1 ou 2 ou 3 aí para ter uma ideia aí de quanto estão pagando um técnico, tá certo? Então, até mais.